Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar, aprendendo escatologia, assim, dentro da Bíblia Sagrada, e nós, já aprendemos ali sobre as duas vindas de Cristo, e agora nós vamos aprender sobre as trombetas. Porque hoje muitas pessoas confundem aquelas trombetas, as 7 trombetas do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 8, com as trombetas que Paulo, quando ele escreve um exemplo, a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 15, 52, a interpretação das pessoas, elas confundem essas trombetas com a trombeta do Apocalipse. Qual é a diferença? A trombeta do Apocalipse, ali já vai estar nos 3 anos e meio da grande tribulação. E a igreja ela não passa, nós aprendemos isso. Aquilo lá é a ira de Deus caindo no tempo da grande tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 partes, Nós aprendemos sobre isso. Então, se aquelas trombetas no meio da grande tribulação, e a igreja não passa pela grande tribulação, então é óbvio de nós analisarmos que aquelas trombetas é distinta das trombetas que Paulo escreve, tanto ao Tessalonicenses como aos Coríntios. Então nós vamos aprender sobre isso, sobre as trombetas, tá? Então, a trombetas, na realidade, ela aparece no Velho Testamento, lá no livro de Números, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, mas ali no livro de Números, capítulo 10, 1 e 2, Deus pediu para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Quais eram as finalidades dessa trombeta? Era chamamento, tá? Então, na realidade, quando tocava as 2 trombetas, era para toda a congregação aproximar-se de Moisés, todo mundo. Quando tocava uma só trombeta, era só para os maiorais, os príncipes, aproximar de Moisés. Mas quando eles tocavam as trombetas retinindo, significava que era para partir, eles tinham que mudar, iria caminhar. Então, 3 finalidades eram aquelas trombetas. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, diz desse jeito: no momento, unidade indivisível de tempo, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, E depois nós, os que ficarmos, seremos, Então, essa trombeta que Paulo está dizendo aqui, as pessoas confundem com a trombeta do Apocalipse. Por quê? Essa trombeta de 1 Coríntios 52 está relacionada ao quê? Aos corpos que vão ressuscitar e ao arrebatamento da igreja. É distinto daquelas trombetas do livro de Apocalipse capítulo 8, as 7 trombetas que vai estar para juízo e vai estar sendo derramada no meio da grande tribulação. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus, que Paulo está falando antes a última trombeta, Paulo está falando dessa trombeta aqui de Deus, tá? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esta trombeta aqui está relacionada também ao quê? Ao arrebatamento da igreja. Agora, se a igreja ela não passa pela grande tribulação, essa trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15 não é aquelas trombetas de juízo que é lá do Apocalipse, entendeu? Então você tem que fazer essa separação. Aí eu creio que você já aprendeu como a igreja não passa nesse período tribulacional. Então essa trombeta significa o que mais? Fim da graça. Terminou a graça.
entende? Pela graça sois salvos por meio da fé. Terminou, entende? Por isso que fala a última trombeta. São vários meios de Deus anunciar que ele ia vir. Então essa é a última trombeta de Deus, não a dos anjos, tá? Mesmo porque a igreja, nós aprendemos sobre isso, né? Ela não passa pela grande tribulação. Então nós vemos em 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, né? A igreja, ela não passa pela grande tribulação, que lá é a ira, né? De Deus, né? Então, a trombeta de Deus, observa, a trombeta de Deus é o próprio Senhor chamando a noiva, entende? É o próprio Senhor chamando a noiva. Então, nós analisando esses pontos, eu creio que já vai abrir a tua visão na interpretação da Bíblia. Porque hoje há muitas pessoas aí na internet, eles estão ensinando não o que está escrito na Bíblia. Eles estão ensinando o que eles pensam que é. Então, se a gente fugir dessas linhas de interpretação, dentro da Bíblia Sagrada, separando algumas coisas, porque eles erram que eles misturam, né? Na escatologia, você misturar tudo, misturar Israel e misturar a igreja, aí você não tem essa linha de interpretação. Vai se embananar tudo, na realidade, né? Então você tem que separar Israel. É óbvio que um dia todo vai ser mas vai ser um dia, não é agora. Quando você separa Israel, você já tem uma visão melhor, ampla, né, no que está relacionado ao arrebatamento da igreja. E a promessa de Jesus voltar para buscar-nos daqui. João 14:3, ele falou, eu vou vir outra vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, os anjos falou, esse mesmo Senhor que subiu é o mesmo Senhor que vai descer. Agora, nós aprendemos que as duas trombetas eram usadas para o quê? Reunir o povo, tá? Aquelas trombetas de Números, capítulo 10. Agora, a trombeta de Deus representa a reunião, né? É o fim do tempo da graça. E nós vemos isso claramente em Mateus 25:10, quando chega o esposo. Lembra da parábola das 10 virgens? Chegou o esposo. Então, a trombeta soou, chegou o esposo. Quando chega o esposo, aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Aqui Mateus, capítulo 25:10, está falando do arrebatamento da igreja. Entende? Chega o esposo, leva a noiva, leva aquelas que estavam preparadas, né, para participar do quê? Se está falando de bodas, vai acontecer o quê? O casamento. É interessante que Mateus 25:10, fechou-se a porta, acabou o tempo da graça, tá? Então que Deus venha te abençoar, busca a Deus enquanto é tempo, invocai-o enquanto se pode achar. Deus abençoe a sua vida, eu já estou indo, até mais, tchau, tchau.